Ela deixou um bilhete dizendo que precisava se encontrar e sumiu com R$ 450.000 da nossa poupança. Durante um ano, apenas silêncio. Depois veio a mensagem de texto. Já me diverti. Agora estou pronta para ser sua esposa novamente. Eu não respondi. Quando ela apareceu na minha porta, viu quem atendeu. O rosto dela ficou branco como papel. Meu nome é Bruno Almeida. Tenho 48 anos e até o ano passado, achava que tinha a vida resolvida. Um casamento sólido com Yvonne, 2 filhos adultos que já seguiam seus caminhos e um negócio que praticamente funcionava sozinho. Sou o dono de 4 unidades de uma rede de lava-jato premium aqui na região metropolitana, que me rendem cerca de R$ 80.000 por mês de lucro líquido. Meus gerentes cuidam do dia a dia enquanto eu recebo a renda passiva. Eu acordava, conferia o faturamento no celular, talvez passasse em uma das unidades se estivesse com vontade, e passava o resto do tempo cuidando da casa ou planejando nossa próxima viagem para o Nordeste. Yvonne trabalhava como corretora de imóveis de luxo. Ela era boa nisso, sempre fechando contratos e fazendo networking em coquetéis de lançamentos imobiliários. Eu tinha orgulho do esforço dela. Ela chegava tarde em casa, cheirando a vinho e petiscos de open houses, e eu perguntava como tinha sido o dia. Ela beijava meu rosto e dizia: exaustivo, antes de subir para o banho. Eu nunca desconfiei. Por que desconfiaria? Foi em uma manhã de terça-feira, em março, que encontrei o bilhete. Nem sequer uma conversa real. Apenas um pedaço de papel na bancada da cozinha, ao lado da cafeteira. Ainda lembro das palavras exatas porque elas ficaram gravadas na minha mente. Preciso me reencontrar. Não me espere. Sinto muito. Foi isso. Sem ligação, sem explicações chorosas, sem tentativa de resolver as coisas. Apenas 7 palavras e um pedido de desculpas meia boca. O carro dela não estava na garagem. Metade do armário estava vazio e nossa conta conjunta estava R$ 450.000 mais leve. Fiquei ali, de roupão, segurando aquele papel, sentindo como se tivessem puxado o tapete debaixo dos meus pés. As primeiras semanas foram as piores. Liguei para o celular dela talvez umas 100 vezes. Todas as chamadas iam direto para a caixa postal. Passei na imobiliária onde ela trabalhava, mas os colegas disseram que ela tinha pedido uma licença por tempo indeterminado. Nossos filhos, Hugo e Bia, sabiam de algo que eu não sabia. Eu percebia pelo jeito que evitavam meu olhar quando eu perguntava se tinham notícias da mãe. Hugo, especialmente, ficava defensivo rápido. Ela está passando por um momento difícil, pai. Só dei espaço a ela. Como se eu fosse o problema. Como se eu a estivesse sufocando apenas por existir. Descobri mais tarde, muito mais tarde, que eles estavam enviando dinheiro para ela, ajudando a financiar seja lá qual fosse a crise de meia-idade que ela estava vivendo, enquanto eu estava em casa tentando manter a família unida. 3 meses depois que Yvonne partiu, parei de contar os dias. Parei de olhar o celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem que nunca vinha. Comecei a viver de novo, ou pelo menos a seguir o fluxo. Acordar, tomar banho, conferir os números da empresa, encontrar algo para consertar na casa. O jardim precisava de cuidados toda semana. As calhas precisavam de limpeza. O muro tinha uma rachadura que eu sempre dizia que ia consertar, mas nunca fazia. Foi quando notei a Tainá. Ela tinha se mudado para a casa de aluguel do outro lado da rua no final de maio. Eu não prestava muita atenção na vizinhança naquela época, muito envolvido com meus próprios pensamentos. Mas numa manhã, eu estava lá fora regando os canteiros que a Yvonne costumava cuidar, e vi essa mulher de pijama cirúrgico saindo de um Honda Civic meio batido. Ela parecia exausta, aquele tipo de cansaço que se instala nos ossos depois de um plantão noturno longo. Cabelo escuro preso num rabo de cavalo, copo de café em uma mão, chaves na outra. Ela olhou para mim e deu um tchauzinho discreto. Eu retribuí com a cabeça, sem vontade de conversar. Tainá Rocha. Descobri que esse era o nome dela.
Trabalhava como enfermeira na UTI do Hospital das Clínicas, fazendo plantões de 12 horas que alternavam entre dia e noite. Ela tinha 33 anos, nunca tinha se casado e morava sozinha em uma casa grande demais para uma pessoa só. Tipo eu. No começo não nos falávamos muito. Ela estava saindo para o trabalho quando eu ia pegar a correspondência. Eu estava tirando o lixo quando ela chegava em casa. Cortesia de vizinhos, nada mais. Então, em um sábado de manhã, eu estava na garagem trocando o óleo da minha caminhonete quando ela se aproximou trazendo um prato coberto com papel alumínio. Você parece estar precisando de uns cookies caseiros, disse Tainá, com uma voz calorosa, mas sem ser invasiva. Ela colocou o prato na minha bancada de ferramentas. Gotas de chocolate. Mas já aviso. Ficaram um pouco queimadinhos embaixo. Limpei as mãos num trapo e olhei para ela. Ela não estava tentando flertar ou se meter na minha vida. Estava apenas sendo uma boa vizinha. Algo naquele gesto simples me atingiu mais forte do que eu esperava. Obrigado, eu disse, com a voz mais rouca do que pretendia. Sou o Bruno. Eu sei, ela respondeu com um sorrisinho. Vi seu nome na caixa de correio. Sou a Tainá. O uniforme entregou a profissão, eu disse, tentando algo parecido com humor. Ela riu. Um som genuíno que eu não ouvia no meu jardim há meses. Observador. Você trabalha em casa? Mais ou menos. Sou o dono de alguns lava-jatos. Meus gerentes cuidam da maior parte do trabalho. Fiz uma pausa e acrescentei. Isso me dá muito tempo para pensar demais em tudo. Tainá me estudou por um momento, não com pena, mas com compreensão. Bom, se você precisar pensar alto algum dia, costumo estar em casa nas manhãs de quarta-feira. Eu faço um café decente. Ela não esperou por uma resposta, apenas se virou e atravessou a rua, deixando-me ali parado com um prato de cookies levemente queimados e uma sensação estranha de que talvez a vida não estivesse completamente congelada. Comi 3 cookies antes do meio-dia. Estavam perfeitos. A manhã de quarta-feira chegou e me vi atravessando a rua para a casa da Tainá sem um plano real. Apenas um convite vago e a percepção de que eu tinha passado manhãs demais sozinho com meus pensamentos. O café que ela fez era forte o suficiente para acordar um defunto, servido em canecas descombinadas que ela comprou em feirinhas de antiguidades. Então, qual é a sua história, Bruno? Tainá perguntou, acomodando-se em uma poltrona desgastada à minha frente. Direta, sem rodeios. Eu apreciei aquilo. Minha esposa foi embora há quase 4 meses, eu disse, as palavras saindo mais fáceis do que o esperado. Um bilhete na bancada, metade da poupança foi junto. Nenhuma explicação. Apenas decidiu que precisava se encontrar. Tainá assentiu lentamente, com expressão neutra. Isso é pesado. Você teve notícias dela? Nenhuma palavra. Meus filhos parecem saber mais do que dizem, mas estão guardando os segredos dela. Tomei um gole longo do café amargo. Hugo, meu filho. Ele age como se eu fosse o vilão só por fazer perguntas. E a Bia, minha filha, ela só chora e diz que a mãe precisava de espaço. Espaço de quê? Tainá perguntou. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000. Coloquei a caneca na mesa lateral. 26 anos de casamento e, pelo visto, eu a estava sufocando sem saber. Tainá ficou em silêncio por um momento, então disse algo que me surpreendeu. Meu pai morreu no ano passado. Câncer. Eu fui a enfermeira dele até o fim. Cuidei dele em casa, no esquema de home care. Sinto muito, eu disse, sinceramente. Seu irmão, o Rodrigo Almeida, ela continuou, com a voz cuidadosa. Ele foi meu paciente há 3 anos. Em outro hospital, outra unidade, mas eu lembro dele. Você o visitava todos os dias na última semana dele. O ar na sala mudou. Olhei para ela, as peças se encaixando. Você sabia quem eu era quando se mudou. Eu te reconheci. Sim, Tainá admitiu.
Mas não falei nada porque não tinha certeza se você se lembraria de mim. Só nos cruzamos algumas vezes nos corredores. Sinto muito por não ter dito antes. Processei aquela informação procurando raiva ou traição, mas não encontrei nada. Por que me contar agora? Porque você merece honestidade, ela disse com simplicidade. E por que não quero construir uma amizade baseada em algo não dito? Seu irmão era um bom homem. Você estava lá por ele quando importava. Isso diz muito sobre quem você é. Assenti, com a garganta apertada. Ele era o melhor dos irmãos Almeida, isso é certeza. Duvido muito, Tainá respondeu com um sorriso. Mas você pode continuar pensando isso se ajudar. Sentamos ali bebendo aquele café terrível, e de alguma forma a manhã pareceu menos pesada do que quando entrei por aquela porta. Julho chegou com um calor escaldante, e os lava-jatos estavam batendo recordes de faturamento. As pessoas queriam os carros impecáveis para as viagens de férias, e meus gerentes trabalhavam horas extras para dar conta da demanda. Eu deveria estar focado nos números, em maximizar o lucro na alta temporada. Em vez disso, eu me pegava ansioso pelas manhãs de quarta-feira com a Tainá. Virou rotina sem planejarmos. Ela trabalhava no plantão noturno de terça para quarta, chegava em casa por volta das 7 da manhã, dormia até o meio-dia, e então eu aparecia com pães de queijo e doces da padaria do centro. Sentávamos na varanda dos fundos dela, falávamos sobre tudo e sobre nada. Ela me contava sobre pacientes difíceis, sobre o peso emocional de ver pessoas partindo apesar de seus esforços. Eu contava sobre as ligações cada vez mais hostis do Hugo e os silêncios culpados da Bia. Seus filhos estão em uma situação difícil, Tainá disse numa tarde, com os pés descalços apoiados no corrimão da varanda. Eles amam os dois, mas a mãe provavelmente pintou um quadro que faz de você o vilão. Que quadro ela poderia pintar? Perguntei, a frustração transparecendo. Eu trabalhei duro, sustentei a família, nunca traí, nunca aumentei a voz. O que eu fiz de tão terrível? Talvez esse seja o problema, Tainá disse baixinho. Você era constante, previsível, seguro. Algumas pessoas confundem isso com tédio. Aquilo doeu porque provavelmente era verdade. Ivone costumava dizer que eu era seu porto seguro. Quando foi que portos seguros se tornaram algo de que se foge em vez de onde se busca abrigo? Certa noite, no final de julho, eu estava trocando umas tábuas podres do deck da Tainá quando ela saiu com 2 cervejas geladas. Ela estava de folga 3 dias, descansando, e parecia mais radiante do que eu jamais a vira. Você não precisa consertar tudo na minha casa, sabe? Ela disse, me entregando uma garrafa. Eu posso contratar alguém. Eu sei, respondi, testando a firmeza da nova tábua. Mas gosto de trabalhar com as mãos. Me impede de pensar demais. Tainá sentou-se nos degraus ao lado da minha caixa de ferramentas. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Manda ver. Você está fazendo tudo isso porque está tentando seguir em frente ou porque ainda está esperando ela voltar? Parei o trabalho e olhei diretamente para ela. 2 meses atrás, eu diria que estava esperando. Agora. Não sei. Só estou tentando descobrir o que vem a seguir. Justo, disse Tainá. Ela tomou um gole da cerveja e acrescentou. Pelo que vale, acho que o que vem a seguir pode ser melhor do que o que veio antes. Naquela noite, depois de ir para casa, fiquei no meu quarto olhando as fotos em cima da cômoda. Eu e Ivone no dia do nosso casamento, jovens, bobos e certos de que tínhamos tudo planejado. Peguei aquela foto e a guardei na gaveta. Não por raiva, apenas por aceitação. Alguns capítulos terminam, esteja você pronto ou não. Aconteceu numa noite de terça-feira, no final de setembro, quase exatamente 1 ano depois que a Ivone tinha ido embora. Eu estava na garagem organizando as ferramentas. A Tainá estava lá dentro preparando o jantar porque tinha insistido que eu precisava comer algo além de sanduíches e comida por aplicativo.
Tínhamos ficado próximos nos últimos meses, próximos o suficiente para ela ter uma escova de dentes no meu banheiro e eu ter a chave da casa dela para emergências. Nada oficial, sem rótulos, apenas duas pessoas que encontraram algo em que valia a pena se segurar. Meu celular vibrou na bancada. Número desconhecido, mas a pré-visualização da mensagem fez meu estômago revirar antes mesmo de eu abrir. Já me diverti. Agora estou pronta para ser sua esposa novamente. Podemos conversar? Sem saudação, sem pedido de desculpas, apenas aquilo, como se ela tivesse saído de férias e estivesse pronta para voltar agora que o tempo esfriou. Fiquei olhando para a tela até ela apagar, depois a acendi de novo. Um ano inteiro de silêncio, e foi isso que ela escolheu dizer. Tainá apareceu na porta da garagem, secando as mãos num pano de prato. O jantar está quase pronto. Você vem ou quer que eu traga um prato aqui fora? Entreguei o celular a ela sem dizer uma palavra. Ela leu a mensagem, e sua expressão mudou de curiosa para compreensiva e depois para algo mais endurecido. Você vai responder? Perguntou Tainá, com a voz cuidadosamente neutra. Não, eu disse, a palavra saindo com mais certeza do que eu sentia. Não há nada a dizer sobre isso. Ela vai tentar de novo, Tainá alertou. Pessoas assim não aceitam o silêncio. Pois bem, ela estava certa. Nos 3 dias seguintes, vieram mais mensagens. Cada uma mais desesperada e manipuladora que a anterior. Eu cometi um erro. Por favor. Eu estava perdida. Não sabia o que estava fazendo. Os filhos sentem falta de nos ver juntos. Essa última fez meu sangue ferver. Os filhos. Como se o Hugo não estivesse enviando dinheiro pelas minhas costas. Como se a Bia não soubesse exatamente onde a mãe estava esse tempo todo enquanto eu me preocupava, sofria e reconstruía minha vida do zero. Eu não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, fiz algo que deveria ter feito meses atrás. Liguei para uma advogada. Não qualquer advogada, mas uma especialista em casos de divórcio onde uma das partes abandonou o lar e subtraiu bens do casal. A consulta foi esclarecedora. Descobri que eu tinha mais respaldo legal do que imaginava. O dinheiro que ela levou, o ano de abandono, a completa falta de comunicação, tudo contava a meu favor. Minha advogada, uma mulher sagaz chamada Dra. Bárbara Chum, expôs tudo claramente. Senhor Almeida, se sua esposa quer uma reconciliação, ela terá que fazer isso pelos canais legais agora, disse a Dra. Bárbara, deslizando papéis pela mesa. E dado que o senhor me contou, recomendo começarmos a reunir provas de qualquer relação extraconjugal. Isso fortalecerá consideravelmente sua posição. Como eu faço isso? Perguntei. Detetive particular. Tenho alguém com quem trabalho regularmente. Ele é discreto, minucioso e rápido. Se houver algo para encontrar, ele encontrará. Assinei o contrato de honorários naquela tarde, não por vingança, mas por proteção. A Tainá estava começando a importar para mim de um jeito que me assustava, e eu precisava garantir que a Ivone não explodisse o que estávamos construindo com alguma reivindicação legal sobre meus bens ou minha vida. Quando cheguei em casa, Tainá estava sentada na minha varanda, ainda com o uniforme do hospital. Ela se levantou ao me ver, buscando respostas no meu rosto. Contratei uma advogada, eu disse simplesmente. E um detetive particular. Se ela quiser voltar, vai descobrir que é tarde demais. Tainá não disse nada. Ela apenas caminhou até mim e me abraçou forte, e eu me deixei segurar nela como se fosse a única coisa sólida em um mundo que insistia em sair do lugar sob meus pés. Naquela noite, desliguei meu celular completamente e o deixei na gaveta. O que quer que a Ivone tivesse a dizer, ela poderia dizer à minha advogada. Eu cansei de ser a rede de segurança dela. A batida na porta veio cedo, em um sábado de manhã, 2 semanas após aquela primeira mensagem. Eu estava na cozinha passando café. Tainá estava lá em cima tomando banho. Tínhamos passado a noite anterior mexendo em caixas velhas no meu sótão, separando o que guardar e o que finalmente jogar fora.
Parecia simbólico, de certa forma. Limpar o passado para abrir espaço para o que viesse a seguir. As batidas eram insistentes, exigentes. Eu soube quem era antes mesmo de olhar pela janela. Yvonne estava na minha varanda, parecendo ter saído de uma revista. Cabelo impecável, maquiagem perfeita, usando um look que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de muita gente. Ela parecia bronzeada, descansada, como se tivesse passado o último ano em um spa em vez de destruindo um casamento. Não abri a porta imediatamente. Apenas fiquei ali parado olhando para aquela mulher com quem passei 26 anos e não senti absolutamente nada. Nem raiva, nem saudade, nem curiosidade sobre onde ela estivera ou o que fizera. Apenas um espaço frio e vazio onde esses sentimentos costumavam morar. O barulho do chuveiro parou no andar de cima. Ouvi Tainá se movendo no quarto. Yvonne bateu de novo, mais forte desta vez. Bruno, eu sei que você está aí. Vi sua caminhonete na garagem. Por favor, só fale comigo. Caminhei até a porta, mas não a abri. Você precisa ir embora, Yvonne. Não temos nada para conversar. Eu cometi um erro, ela gritou pela porta, com aquele tom suplicante que usava quando queria algo. Eu estava confusa. Precisei de tempo para me entender, mas estou pronta agora. Quero voltar para casa. Esta não é mais a sua casa, eu disse, com a voz fria e direta. Você foi embora. Levou 450 mil reais e sumiu por um ano sem dar uma palavra. Você não pode simplesmente voltar porque está pronta agora. Bruno, por favor. Eu te amo. Eu sempre te amei. Só me perdi por um tempo. Quase ri. Se perdeu, como se tivesse errado uma entrada na rodovia em vez de deliberadamente abandonado tudo o que construímos juntos. Foi quando ouvi passos na escada atrás de mim. Tainá apareceu no topo do patamar usando uma das minhas camisetas velhas, com o cabelo ainda úmido do banho. Ela parou ao me ver na porta, captando a situação instantaneamente. Quer que eu atenda? Tainá perguntou baixinho. Eu dei um passo para trás. Acho que seria perfeito. Tainá caminhou até a porta e abriu antes que eu pudesse repensar a decisão. A expressão cuidadosamente construída de Yvonne desmoronou no momento em que viu quem estava na minha porta, na minha casa, usando as minhas roupas. Os olhos dela desceram do rosto da Tainá para a barriga dela, que estava começando a mostrar uma curva suave aos 5 meses de gestação. Descobrimos a gravidez há 3 semanas, bem na época em que a Yvonne começou a enviar aquelas mensagens desesperadas. O momento é tudo, eu suponho. O rosto da Yvonne ficou branco como um fantasma. Toda a cor sumiu, como se alguém tivesse puxado um plugue. A boca dela abria e fechava, mas não saía som. Posso ajudar? Tainá perguntou, com a voz educada, mas firme. Nem hostil, nem presunçosa, apenas presente e inabalável. Quem é você? Yvonne finalmente conseguiu dizer, a voz mal passando de um sussurro. Sou a Tainá, ela respondeu com simplicidade. E você precisa ir embora. O Bruno deixou claro que não quer falar com você. Yvonne tentou olhar além da Tainá, tentando fazer contato visual comigo, mas eu já tinha me virado. Fui para a cozinha e me servi de uma xícara de café, ouvindo enquanto Tainá calmamente fechava a porta e passava a chave. Pela janela, vi Yvonne parada na varanda por um longo momento, com toda a sua compostura destruída. Depois ela se virou e caminhou para o carro, com passos instáveis, como se não conseguisse acreditar no que acabará de acontecer. Tainá veio para a cozinha e parou ao meu lado. Você está bem? Sim, eu disse, surpreso por descobrir que era verdade. Eu estou mesmo. Hugo apareceu 2 dias depois da visita fracassada da Yvonne, e não veio sozinho. Sua esposa, Melissa, estava com ele, e eu percebi pelo jeito dela que era ela quem estava puxando as cordas. Eles me encontraram na garagem lavando um dos meus carros de uso pessoal, algo que eu fazia nas manhãs de domingo para arejar a cabeça. Precisamos conversar, pai, disse Hugo,
com a voz tensa de raiva mal contida. Ele tinha 27 anos, mas estava agindo como um adolescente defendendo a honra da mãe. Desliguei a mangueira e os encarei. Sobre o quê? Sobre você substituir a mamãe como se ela nunca tivesse existido, Hugo disparou. Sobre você colocar uma estranha na casa dela e engravidá-la. Que diabos você está pensando? Primeiro de tudo, esta é a minha casa, eu disse, mantendo a voz nivelada, mas firme. Sua mãe a abandonou há mais de um ano. Segundo, a Tainá não é uma estranha e não está substituindo ninguém. Ela está construindo algo novo comigo. Algo que sua mãe escolheu destruir. Ela cometeu um erro, Melissa interveio, com a voz afiada. As pessoas cometem erros. Isso não significa que você joga fora um casamento. Sua mãe não cometeu um erro, corrigi, olhando diretamente para o Hugo. Ela fez uma escolha. Escolheu ir embora. Escolheu levar 450 mil reais que não eram só dela. Escolheu desaparecer por um ano sem uma palavra. Isso não são erros, filho. Isso são decisões. Você não sabe o que ela estava passando. Hugo argumentou. Ela estava sofrendo com a idade, sentindo-se invisível. Ela precisava de apoio, não de julgamento. Senti minha paciência se esgotar. Fui o marido dela por 26 anos. Dei a ela todo tipo de apoio que havia para dar. Trabalhei duro para proporcionar uma vida boa. Nunca traí, nunca menti para ela. Se ela estava sofrendo, poderia ter falado comigo em vez de fugir com o dinheiro de outra pessoa. Dinheiro de outra pessoa? Melissa riu amargamente. Aquilo era patrimônio comum. Ela tinha todo o direito de pegar. Não sem me avisar que estava partindo, rebati. Não limpando as contas no meio da noite como uma ladra. E definitivamente não enquanto vocês dois estavam ajudando a financiar a aventura dela. O rosto do Hugo ficou vermelho. Ela é nossa mãe. Estávamos ajudando ela a se reerguer. Ela esteve de pé o tempo todo, eu disse. Ela apenas decidiu que aqueles pés não queriam mais estar ao meu lado. E quer saber? Eu fiz as pazes com isso. Eu segui em frente. O que não vou tolerar é vocês dois aparecendo na minha casa tentando me culpar por não aceitar de volta alguém que não me respeitou o suficiente para ter uma conversa antes de destruir nosso casamento. Esse bebê não muda nada, Melissa disse friamente, apontando para a casa onde Tainá era visível pela janela da cozinha. Legalmente, você ainda é casado com a mãe do Hugo. Isso é adultério e vai pesar no tribunal de família. Você se surpreenderia com o que minha advogada pensa sobre isso, respondi. Acontece que o abandono de lar por mais de um ano me dá muito respaldo legal. E se vamos falar de adultério, talvez você queira perguntar à sua sogra o que ela andou fazendo no último ano. Meu detetive particular tem relatórios bem detalhados. Hugo empalideceu. Você contratou um detetive? Eu me protegi, eu disse simplesmente. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Agora, se vocês dois terminaram de tentar me intimidar na minha própria propriedade, eu tenho trabalho a fazer. Isso não acabou, pai, Hugo disse, mas sua voz tinha perdido a força. A mamãe está falando com o advogado dela. Você não vai conseguir simplesmente cortá-la de tudo. Não estou cortando ela de nada que ela mesma não tenha se cortado, respondi. Ela saiu. Eu só estou oficializando. Agora, saiam da minha propriedade antes que eu chame a polícia por invasão. Eles foram embora, Melissa praticamente arrastando o Hugo de volta para o carro. Assisti enquanto partiam e entrei para encontrar Tainá sentada à mesa da cozinha, com as mãos em volta de uma xícara de chá. Eu ouvi a maior parte disso, ela disse baixinho. Você está bem? Estou cansado, admiti, sentando-me à frente dela. Cansado de ter que me defender por ter sobrevivido ao que ela me fez. Cansado de ser tratado como vilão porque não fiquei sentado esperando ela voltar. Tainá estendeu a mão pela mesa e segurou a minha. Seu filho está sendo manipulado pela esposa. Eventualmente, ele vai perceber isso.
Talvez, eu disse. Mas agora ele está escolhendo eles em vez de mim, e eu tenho que ficar bem com isso. Naquela tarde, liguei para minha advogada e contei sobre a visita do Hugo e as ameaças da Melissa. Dra. Bárbara me assegurou que tudo estava correndo conforme o planejado e que o advogado da Ivone ainda não tinha apresentado nenhuma reconvenção. Ela está enrolando, explicou Bárbara. Esperando que você ceda e aceite um acordo de mediação. Não ceda. Temos a posição mais forte e ela sabe disso. 3 semanas após a visita hostil do Hugo, foi a Bia quem entrou em contato, não com acusações ou exigências, mas com uma mensagem simples. Podemos tomar um café? Só nós dois. Encontrei-me com ela em uma cafeteria no centro em uma manhã fria de novembro. Ela já estava lá quando cheguei, sentada em um banco de canto, parecendo nervosa e culpada. Bia tinha 25 anos, trabalhava como professora de ensino fundamental e sempre fora pacificadora da família. Obrigada por vir, pai, ela disse enquanto eu me acomodava à sua frente. Claro, respondi. Você é minha filha. Sempre terei tempo para você. Os olhos da Bia se encheram de lágrimas. Sinto muito. Eu deveria ter falado com você antes. Deveria ter te defendido quando Hugo estava sendo horrível. Você estava em uma posição difícil, eu disse. Embora o pedido de desculpas dela significasse mais do que ela imaginava. Eu fui covarde, Bia se corrigiu. A mamãe me ligou logo depois de ver aquela mulher, a Tainá, na casa. Ela estava histérica, dizendo que você a traiu, que você seguiu em frente rápido demais. E eu apenas ouvi e não disse o que deveria ter dito. Que ela não tem o direito de estar chateada, Bia disse firmemente, a raiva surgindo em sua voz. Que ela te deixou, pai. Ela saiu sem uma palavra e sumiu por mais de 1 ano. O que ela achou que ia acontecer? Que você ia congelar sua vida e esperar ela decidir que cansou de brincar por aí. Senti algo se soltar no meu peito. Você sabia onde ela estava? Eu sabia de algumas coisas, Bia admitiu, secando os olhos. Ela me ligou algumas vezes, disse que estava no Rio de Janeiro tentando se encontrar. Ela nunca mencionou nenhum homem, mas o Hugo me contou depois que ela estava com alguém. Quando esse relacionamento acabou, de repente ela quis voltar para casa, como se você fosse apenas o plano B dela. Era exatamente o que eu era, eu disse baixinho. Tenho vergonha de ter enviado dinheiro a ela, continuou Bia. Eu e o Hugo enviamos, e não te contamos porque sabíamos que era errado. Estávamos ajudando ela a te machucar, e eu sinto muito. Alcancei a mão dela por cima da mesa. Bia, você ama sua mãe. Eu entendo isso. Não estou pedindo para você escolher um lado. Mas eu estou escolhendo, ela disse. Estou escolhendo te dizer a verdade. Na semana passada, ouvi a mamãe no telefone com a amiga dela, a Janete. Ela estava rindo de você, pai, te chamando de previsível e entediante. Disse que você era um salário garantido, mas que ela precisava de emoção, precisava se sentir jovem de novo. E quando a Janete perguntou por que ela queria voltar agora, ela disse: porque estabilidade parece muito melhor quando você está falida e sozinha. As palavras doeram mais do que eu esperava. Não porque me ferissem, mas porque confirmavam tudo o que eu suspeitava. Ivone não me amava pelo que eu era. Ela amava o que eu proporcionava. A segurança, o conforto, a vida estável. Quando ela se entediou disso, trocou por aventura. E quando a aventura terminou mal, quis sua rede de segurança de volta. Deve ter sido difícil ouvir isso, eu disse. Me deu nojo, Bia respondeu. E me fez perceber que a Tainá não está te roubando da mamãe. A mamãe jogou você fora. A Tainá apenas foi inteligente o suficiente para ver o que a mamãe fez. Conversamos por mais 1 hora. Bia me contou sobre seus próprios dramas. Como o divórcio a forçou a examinar seus próprios padrões de relacionamento. Como ela terminou com o namorado de 3 anos porque percebeu que estava se acomodando com alguém que não a respeitava. Você me ensinou isso, pai.
Ver você se recusando a aceitar a mamãe de volta. Ver você escolhendo sua própria felicidade em vez do que todos esperavam que fizesse. Isso exigiu coragem. Quando nos abraçamos na despedida, senti que tinha recuperado minha filha. Não a criança que cresceu na minha casa, mas uma adulta que me respeitava o suficiente para me dizer a verdade. A audiência de divórcio foi marcada para uma manhã fria de fevereiro, 8 meses depois da primeira tentativa de volta da Ivone. Minha advogada, Bárbara, tinha me preparado para o que esperar, mas nada realmente te prepara para sentar em um tribunal diante de alguém com quem você passou metade da vida. Ivone apareceu parecendo elegante, mas cansada. Seu advogado, um sujeito chamado Dr. Ricardo Polônio, especializado em proteger cônjuges de alta renda, sentou-se ao lado dela, mexendo em papéis. Eu me sentei com a Bárbara, e a Tainá estava ao meu lado, embora estivesse grávida de 8 meses e provavelmente devesse estar em casa descansando. Quero estar aqui, ela insistiu. Você esteve ao meu lado. Estou ao seu. A juíza, uma mulher de uns 60 anos chamada Dra. Margaret Sayles, revisou o processo antes de olhar para ambas as partes. Este parece ser um caso direto de abandono de lar. Senhora Ivone Almeida, a senhora deixou o domicílio conjugal em março do ano passado e não teve contato com seu marido por 12 meses. Correto? O advogado da Ivone se levantou. Excelência, minha cliente estava passando por uma crise de saúde mental e precisava de tempo para se recuperar. Ela está pronta para a reconciliação e busca aconselhamento com o marido. Senhor Bruno Almeida, o senhor deseja a reconciliação? Eu me levantei. Não, Excelência. Segui em frente com a minha vida. Estou esperando um filho com minha companheira e quero que este casamento seja legalmente dissolvido. Excelência, Polônio interveio. Minha cliente tem direito à metade dos bens comuns, incluindo as cotas das empresas do senhor Bruno e as contas de previdência. Bárbara levantou-se suavemente. Excelência, temos evidências de que a senhora Ivone retirou 450 mil reais de contas conjuntas sem o conhecimento ou consentimento do senhor Bruno antes de abandonar o lar. Também temos evidências documentadas de múltiplas relações extraconjugais nos últimos 3 anos, incluindo um relacionamento de 1 ano com um homem chamado Teodoro Martins, que ela manteve enquanto ainda vivia na residência do casal. Vi o rosto da Ivone ficar pálido. O detetive particular tinha feito um ótimo trabalho. Teodoro não era um estranho qualquer, era um investidor imobiliário que ela via em convenções de trabalho há anos antes de finalmente me deixar por ele. Essas relações estão documentadas? A juíza perguntou. Extensivamente, Excelência, respondeu Bárbara, entregando uma pasta grossa. Recibos de hotéis, mensagens recuperadas de armazenamento em nuvem, depoimentos de colegas que estavam cientes da relação. A juíza revisou os documentos em silêncio. O advogado da Ivone tentou contestar, mas a juíza Salles levantou a mão. Senhora Ivone, essas informações são precisas? Ivone olhou para o advogado dela, depois para mim, depois para as próprias mãos. Eu cometi erros. Isso não são erros, senhora Ivone. São escolhas deliberadas feitas durante um longo período. A juíza fechou a pasta. Estou concedendo o divórcio com base no abandono de lar e na infidelidade comprovada. Senhor Bruno, o senhor manterá a propriedade total de suas empresas e da residência principal. Senhora Ivone, a senhora receberá 15% dos bens acumulados durante o casamento, subtraindo os 450 mil reais que retirou sem consentimento. As contas de previdência permanecem com o senhor Bruno, visto que ele foi o principal contribuidor. Excelência, isso não é justo. Polônio protestou. Justo seria sua cliente devolver o dinheiro que subtraiu e pedir desculpas por fazer este tribunal perder tempo, a juíza rebateu asperamente. O divórcio está concedido. Terminamos aqui. Sair daquele tribunal com a mão da Tainá na minha pareceu como sair de uma gaiola onde estive preso por anos.
Ivone tentou cruzar meu olhar no corredor, mas continuei andando. Não havia mais nada a dizer a ela. Como você se sente? Tainá perguntou quando chegamos ao estacionamento. Livre, eu disse simplesmente. Pela primeira vez em mais de um ano, sinto-me completamente livre. Naquela tarde, liguei para minha advogada e mandei redigir um novo testamento. Tudo iria para Tainá e nossa filha. Hugo não receberia nada a menos que caísse na real. E mesmo assim, seria um fundo fiduciário para futuros netos, não acesso direto aos meus bens. Bia receberia uma herança substancial porque escolheu a honestidade e a família em vez da lealdade cega. Não era sobre punição, era sobre proteger o que importava e recompensar quem esteve ao meu lado quando contou. Nossa filha, Helena Vitória Almeida, nasceu em uma manhã de terça-feira no final de março. Pesando 3,2 kg, com uma cabeleira escura e os olhos da mãe. Eu a segurei no quarto do hospital enquanto Tainá dormia, exausta do parto, e senti algo se encaixar no peito. Era assim que a família deveria ser. Não por obrigação ou tradição, ou por continuar juntos porque é o que as pessoas esperam. Conexão real, amor real, escolha real. Bia veio visitar naquela tarde, trazendo flores e um elefante de pelúcia que ela mesma escolheu. Ela chorou ao segurar a irmãzinha e disse a Helena que seria a melhor irmã mais velha do mundo. Nunca achei que teria uma irmã, Bia disse, apoiando cuidadosamente a cabeça da Helena. Este é o melhor presente, pai. Você vai ser uma irmã incrível, eu disse a ela. Helena tem sorte de ter você. Hugo não veio, não ligou, nem mandou mensagem. Melissa tinha postado algo nas redes sociais sobre traição familiar que a Bia me mostrou, mas não deixei que me incomodasse. Hugo acabaria percebendo eventualmente, ou não. Eu não podia controlar isso. Tudo o que eu podia controlar era estar presente para a família que eu escolhi e que me escolheu de volta. Levamos Helena para casa, para uma casa cheia de calor e luz. Tainá tinha pintado o quarto do bebê de amarelo suave, e os vizinhos nos fizeram um chá de fraldas improvisado com presentes práticos. A comunidade nos acolheu e pareceu certo. 10 meses após o divórcio ser finalizado, encontrei Ivone em um supermercado. Ela estava sozinha, empurrando um carrinho com alguns itens básicos. Parecia mais velha, menor, como se a vida tivesse levado algo essencial dela. Bruno, ela disse, parando ao me ver com a Helena no canguru preso ao meu peito. Ivone, respondi neutro. Ela é linda, disse Ivone, com a voz embargada. Sua filha. Obrigada. Soube que você e a Tainá se casaram no mês passado. Parabéns. Casamos. Fizemos algo simples. Apenas família imediata e amigos próximos. Uma cerimônia pequena no quintal dela. Bia tinha sido a madrinha da Tainá. Ivone ficou ali parada como se quisesse dizer mais, mas não dei abertura. Helena começou a resmungar e eu ajustei o canguru. Preciso ir. Cuide-se, Ivone. Caminhei para longe sem olhar para trás. Não havia mais raiva, nem amargura, apenas indiferença. Ela era alguém que eu conheci, e isso era tudo que ela voltaria a ser. Naquela noite, sentei na varanda dos fundos com a Tainá enquanto Helena dormia no Moisés entre nós. O negócio dos lava-jatos estava melhor do que nunca. Promovi 2 dos meus melhores gerentes a sócios parceiros, dando a eles fatias da empresa, o que os motivou a serem excelentes. Significava mais renda passiva e menos estresse para mim. No que você está pensando? Tainá perguntou, com a mão sobre a minha. Como tudo teve que desmoronar para que pudesse se unir do jeito certo, eu disse. Se a Ivone não tivesse ido embora, eu nunca teria encontrado você. Nunca teria a Helena. Nunca teria percebido que eu estava me contentando em ser a opção segura de alguém em vez de ser a primeira escolha de alguém. Você é a minha primeira escolha, Tainá disse firmemente. Todos os dias. E você é a minha, respondi. Helena fez um pequeno som durante o sono e nós dois sorrimos. Era isso. Esta era a vida que eu deveria ter.
Não a que eu tinha planejado ou esperado, mas a que eu conquistei e escolhi com os olhos abertos e o coração limpo. Às vezes, a melhor coisa que pode te acontecer é a pior coisa, porque ela te força a reconstruir algo muito mais forte do que você era antes. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.